Em nome do Senhor da Igreja, saúdo e chamo bem-vindos irmãos e irmãs que estão na casa do Senhor, aos amigos membros dessa congregação, como também aos amigos convidados, que possamos, em humildade e alegria, elevar a Deus o nosso louvor, a nossa súplica e abrir nosso coração, nossa mente para acolher a sua palavra, no ofício das chaves, na pregação e receber o fortalecimento da fé pela celebração da Santa Ceia. Todos se sintam acolhidos e abraçados e assim então nós iniciamos este culto, também lembrando as palavras do salmista no Salmo 122, versículo 1, onde ele diz: "Fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa de Deus, o Senhor." Certamente esta foi a alegria de cada um de nós, ao nesta manhã acordarmos e lembrarmos que temos a oportunidade de estar em culto, adorando ao nosso Deus. A nossa equipe de culto está assim composta. Na recepção, o Marco, a Lídia, a Tássia Melo, também a Fátima Estivanin. Na confissão de pecados, a Nessi Landim. A leitura bíblica, a Jane Paula, a oração, Dr. Hermes, a música aos cuidados do Paulo e do Jorge, a liturgia foi preparada por mim, a mensagem também, a escola bíblica aos cuidados da Rosane Clat da Silva e da Kátia Landim, as flores foram doadas pela Elaine Koenig, o vinho aos cuidados da Marlene e do Itemar Rodrigues, a transmissão aos cuidados do pastor Renato e o café e o chá também preparados pela Marlene e pelo Etemar, e esse nós iremos tomar depois na hora da integração no salão da igreja. Vamos louvar ao nosso Deus então cantando Pai de Amor. Nos coloquemos em pé para a invocação. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que nos adotou pela fé em Jesus Cristo, como membros de sua família eterna. Aqui estamos por tua graça para ouvir, adorar, agradecer e fazer súplicas a ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Esse Deus que nós queremos louvar, a Ele nós também queremos confessar a nossa culpa, o nosso pecado, reconhecendo que nós somos pecadores e por causa do pecado merecemos ser castigados, não só na presente vida, mas também eternamente.
mas Deus nos convida a reconhecer a nossa culpa, nos arrependendo de nossos pecados, os confessando ao nosso misericordioso Deus, porque em sua misericórdia enviou o seu Filho, para que nele sejamos absolvidos e restaurados em nossa comunhão com Deus. Então nós confessamos os nossos pecados. Esta confissão foi preparada pela Tânia Meller. Eu vou apenas apresentar. Senhor, meu Deus e Pai, é com tristeza e arrependimento e culpa que confesso minha desobediência no cumprimento dos teus mandamentos, no estudo da tua palavra, no louvor e gratidão a ti. Todos os dias te aborreço com os meus pecados cometidos conscientemente ou não. Pequei por não te amar e confiar em ti acima de todas as coisas. Falhei ao não te amar de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, e com todas as forças, amando mais os prazeres, os bens e o poder e as facilidades do mundo. Falhei também ao não amar o meu próximo como a mim mesma e como tu me amas. Facilmente caio na tentação de querer escolher o meu próximo de acordo com as minhas preferências, deixando de perceber tantas pessoas que precisam da minha ajuda e do meu amor. Perdão, Senhor, por minha arrogância, meu egoísmo e por minha falta de amor. Peco em pensamentos, palavras e ações. Alimento sentimentos de agressão ou indiferença contra meu próximo. Omito-me quando nada faço para evitar o mal, o engano, a mentira e a destruição de relacionamentos. Desprezo oportunidades preciosas de compartilhar o teu imenso amor em Jesus com as pessoas que não o conhecem. Minha consciência me acusa e eu quero controlar meus pensamentos, minhas atitudes, meu comodismo e orgulho, mas fraquejo e torno a fazê-lo novamente. Todos estes pecados te ofendem, Senhor, e nego o meu desejo de felicidade. Destrói a confiança, sendo que mereço o teu castigo. Senhor, humildemente te peço que me perdoes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados em Cristo, tendo ouvido a confissão que fizeram, como ministro da palavra, anuncio a graça de Deus para vocês. E por ordem de Jesus Cristo, em nome dele, lhes perdoo todos os pecados, e eu faço em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com a paz que só Cristo dá, com seu perdão conquistado com sua morte na cruz, podemos agora ouvir a sua palavra e queremos nos preparar para ouvir esta palavra cantando o próximo hino, Dá-nos a tua palavra. Podeis tomar assento.
A leitura bíblica para este domingo está em Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 37, onde lemos: Um mestre da lei que estava ali ouviu a discussão. Viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou: Qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: É este: Escute, povo de Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Então o mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre, o Senhor disse a verdade. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças, e também devemos amar os outros como amamos a nós mesmos. Pois é melhor obedecer a estes dois mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Jesus viu que o mestre da lei tinha respondido com sabedoria e disse: Você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém tinha coragem de fazer mais perguntas a Jesus. Quando Jesus estava ensinando no pátio do templo, perguntou: Como podem os mestres da lei ensinar que o Messias é descendente de Davi? Pois Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Messias de Senhor. Portanto, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Até aqui a leitura deste domingo. Os convido a confessarmos ou professarmos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Quem puder, se coloque em pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podeis vos assentar. Convidamos as crianças e os professores para virem até aqui à frente. Vamos fazer uma oração, eu falo e daí vocês repetem, tá bom? Misericordioso Deus, nós queremos te agradecer por mais este domingo, pela nossa família, pela nossa igreja e por podermos estar aqui mais uma vez para aprender mais um pouco sobre a tua palavra. Nos dá sabedoria e nos mantém na fé verdadeira em Jesus. Em nome dele, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Quem quer levar?
Os convido a cantarmos o próximo hino, Amarás. Quem tiver a sua Bíblia em mãos, seja a impressa ou pelo aplicativo, se sinta convidado e motivado a abri-la e acompanhar o relato de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, os versículos 28 a 37, esse texto que foi lido, para que durante a mensagem vocês possam acompanhar as referências, bem como também outros textos que serão mencionados. E assim nós queremos então, e os convido a meditarmos no tema amar. Eu imagino que a imagem do convite do culto, ela seja significativa e transmita já uma mensagem a respeito da compreensão do amor. Ele vem de fora para nós. Que o Deus eterno esteja conosco para que possamos crer em Jesus, que por amor deu sua vida para que tenhamos vida e vida eterna, e que ao sermos orientados por esta palavra, fortalecidos na fé, possamos dar testemunho de nossa esperança, para que muitas e muitas pessoas também possam conhecer, experimentar e viver o amor de Cristo em suas vidas e assim também alcançarem a vida eterna. Amém. A mensagem tem 3 desdobramentos: o amor do mundo, o amor de Deus e o amor dos cristãos. Quando se fala em amar, nós vemos muitas dificuldades, muitos medos de amar. Tenho medo de amar porque fui decepcionado, fui frustrado quando amei. E ouvimos também a expressão: o amor de muitos está esfriando. E Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, ele fala assim: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Você tem percebido o amor de muitos esfriando? Sim. Mas que amor que está esfriando?
Eu vejo que o amor ao dinheiro e aos prazeres da carne tem aumentado. Eu tenho percebido também que o amor aos animais e à natureza tem se sobreposto ao amor às pessoas. Que amor então está esfriando? É o amor a Deus e ao próximo. É o amor divino que está esfriando no coração da humanidade. Quanto mais o pecado se manifesta, o amor vai perdendo espaço. O que nós conhecemos e vimos, observamos à nossa volta, é um amor egoísta, que pensa em si acima de todas as coisas. Este amor está naturalmente dentro do coração humano. Muitos animam uns aos outros, dizendo: siga o seu coração. Esta é a proposta do diabo, do mundo e da natureza corrompida pelo mal. Seguir o coração corrompido pelos desejos e amor do mundo. Será que esse tipo de amor pode ser alimentado em nosso coração, pode ser praticado por nós? Me parece que não é uma boa alternativa. Amar e cultivar o pecado, em vez de por amor e em amor auxiliar o pecador a voltar para Deus, tem sido a bandeira de muitas pessoas. O ser indiferente ou conivente com os erros das pessoas ao ser indiferente ou conivente com os erros das pessoas, não estamos agindo em amor. Amor do mundo aprova o pecado. Já o amor divino condena o pecado e salva o ser humano, salva o pecador. E nós temos situações de quando filhos pecam, brigam com colegas, desacatam pais e professores. Também tem outros pensamentos e atitudes que vão contra a tábua da lei de Deus. Podemos mencionar de ordem sexual, ou mesmo o desprezo, a indiferença com a palavra de Deus, com o culto. E pais, guiados pelo amor do mundo, têm fechado seus olhos e até apoiado e aprovado a vida pecaminosa de seus filhos. Como Deus tem agido em amor? Como é o amor de Deus? Esta é a resposta daquele a pergunta daquele mestre da lei em nosso Evangelho. Qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus, primeiramente, responde para esse mestre da lei, lembrando de quem é o nosso Deus. Quem é o Deus verdadeiro? O Pai, o Filho e o Espírito Santo é o único Deus. E então, Jesus fala a respeito do mandamento mais importante, que é o mandamento do amor. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo, mais importante, é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Este é o resumo da lei de Deus, da primeira tábua da lei, que são os 3 primeiros mandamentos, e da segunda tábua da lei, que é o 4º ao 10º mandamento. A primeira tábua nos ensina a amar unicamente a Deus. E a segunda tábua nos ensina a amar o nosso próximo. Pode alguém amar a Deus e ao próximo com suas próprias forças? Posso eu, descrente ou sem a orientação e a direção do Espírito Santo, amar alguém?
O apóstolo João, em sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 19, diz assim: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Ou seja, se nós amamos, esse amor é fruto do amor de Deus em nós. E como o amor de Deus se manifesta? Será que o amor de Deus se manifesta fechando os olhos para a maldade humana? Vendo a situação degradante da humanidade, caída em pecado, desprezando e blasfemando contra Deus em sua incredulidade, odiando e matando o próximo, Deus, em sua justiça, não fecha os olhos. O homem perverso, permanecendo no seu pecado, não ficará impune. A sentença final é o castigo e a condenação ao inferno. Mas Deus ama, e Deus ama os homens, não sendo conivente, não aprovando suas obras más, porém amando o pecador e indo ao seu encontro, assim como um pastor vai ao encontro da ovelha perdida, o Senhor vem em busca de cada ser humano e lhe oferece vida, a cura, dando-lhe o amor verdadeiro, o amor que converte o coração para um coração temente ao Senhor, crente no Senhor, que ama a Deus e ao próximo como Deus nos amou. Deus, em seu perfeito amor, nos amou tanto que na pessoa de Jesus, verdadeiro Deus, desceu do céu. Concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Se fez homem e habitou entre nós. Sim, Jesus nos amou tanto que se entregou voluntariamente para morrer por todas as pessoas. Foi maltratado, desprezado, cuspido, crucificado por ordem de Pôncio Pilatos, derramou seu santo, precioso e inocente sangue, o sangue da reconciliação, para nos libertar desta culpa do amor pecaminoso, do amor pervertido, do prazer à carne e ao pecado, em vez do prazer e do desejo de temer ao Senhor e amar ao próximo. Quando falamos em amor, precisamos olhar para o Jesus crucificado. E então nós iremos compreender o sentido do amor de Deus. Este é um amor sublime, confortador, amor que nos dá um novo coração, uma nova vida, uma nova mente, novo entendimento e nova alma. Por isso, quando o mestre da lei pergunta para Jesus qual é o mandamento mais importante, Jesus lembra de que primeiro nós precisamos temer ao Senhor para poder então amar. Primeiro precisamos confiar no Senhor para que, recebendo do Senhor o seu amor, nós possamos então partilhá-lo. Eu e vocês somos amados por Deus. Não resta dúvida, e você não pode ter dúvida disso. Nós somos amados por Deus. E a prova está no Cristo crucificado. Nele, nós nos tornamos filhos de Deus pelo sangue derramado em nosso favor e que nos é concedido pelo poder do Espírito Santo nesta palavra que nós ouvimos, na Santa Ceia que nós recebemos. E a partir desta mudança de vida que Deus opera em nós, nós podemos ter prazer na lei do Senhor, amar ao Senhor e amar ao nosso próximo. E assim nós amamos mais e mais com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa mente, com nossas forças, a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E aí eu pergunto, você busca amar a Deus desta forma? Com toda a sua força? Com todo o seu coração, com toda a sua alma? Para que nós possamos amar a Deus como o mandamento nos ensina, nós precisamos compreender, conhecer a Deus. E nós o conhecemos e compreendemos nesta palavra que nós estamos estudando.
e que sempre nós somos chamados a estudar para que o Espírito Santo possa nos dar entendimento e assim possamos amar a Deus de todo o coração, confiar única, exclusivamente nele, em seu amor revelado em Cristo e dado a nós gratuitamente. Amor que nos dá acesso à vida eterna, que nos liberta de qualquer culpa e da condenação e nos dá a paz que Deus nos dá gratuitamente em seu Filho Jesus. Quanto melhor nós compreendemos o amor de Deus, mais nós conseguimos confiar em Deus. Mais nós conseguiremos sentir o amor de Deus. E com entendimento, fruto desse estudo da palavra que nós fazemos a cada domingo de manhã, que nós temos nos departamentos, que nós temos a oportunidade de fazer em nossas devoções diárias, a leitura da Bíblia, os devocionários. Nestes meios que Deus nos dá, nós somos capacitados, moldados e encorajados a amar o nosso próximo. Esse é o cumprimento da segunda tábua da lei. Se nós dermos ouvidos ao mundo, ele vai nos ensinar a amar como o mundo ama. Agora, se nós aprendermos a amar como a palavra de Deus nos ensina, então nós iremos amar como Deus quer que nós amemos, assim como Ele nos amou. E Deus nos ensina a amar o nosso próximo. E amá-lo é possibilitar que ele conheça o caminho da vida eterna no céu. Amar o próximo é buscar meios para que ele tenha acesso a Jesus, confie nele e tenha o perdão dos seus pecados. Amar o próximo é estar com ele, auxiliá-lo em suas necessidades primárias, para que a sua mente não se envolva apenas com as necessidades primárias, ele não consiga pensar nas coisas do alto. É nós ensiná-lo para que ele possa depois, com sabedoria, viver também de acordo com a vontade de Deus. Amar como Cristo nos amou, dentro de um relacionamento conjugal, dentro de um relacionamento familiar, entre família da fé e igreja e na sociedade, só é possível quando nós compreendemos o amor de Deus. Quando nós não compreendemos o amor de Deus, o nosso interesse vai estar acima do interesse da vontade de Deus. Mas quando nós compreendemos o amor de Deus e o recebemos, então nós aprendemos a amar como Deus nos amou, não sendo seletivo. Assim, amados em Cristo, é perceptível como o amor está esfriando. O amor e temor a Deus está esfriando rapidamente. E o desfecho triste nós já sabemos. E este nós não podemos ignorar. Por isso Jesus nos lembra no capítulo 24 de Mateus, versículo 13. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quem temer o Senhor até o fim de sua vida, quem confiar no Senhor até o fim de sua vida será salvo, por mais que o amor em sua volta acabe. Este é o nosso grande desafio, permanecermos firmes até o fim. E para isso Deus continua vindo ao nosso encontro com amor. Na palavra que estamos ouvindo, na Santa Ceia que iremos receber, nos chama ao arrependimento em amor, nos convida a confiar em seu sacrifício que foi por amor. Ele continua nos convidando a confiar na sua ressurreição, porque Ele mesmo disse, assim como eu ressuscitei, vós também ressuscitareis. Então, confiar no amor de Deus é ter certeza da vida eterna por meio de Cristo. E assim, amados, eu oro para que Deus coloque pessoas à nossa volta, para que nós possamos praticar o amor que nós recebemos de Deus. Não sendo coniventes com o pecado, mas em amor, apresentar-lhes, falar-lhes da lei que condena o pecado,
e falarmos da nossa experiência de que nós fomos perdoados, de que nós temos paz com Deus, nós sentimos o amor de Deus e desejamos que o nosso próximo sinta e viva deste mesmo amor, amor da reconciliação, amor da paz e que nos dá a certeza de que teremos a vida eterna no céu. Amados, voltemos no próximo domingo, louvando a Deus pelas oportunidades que tivemos de viver este amor de Deus. Esse é o desafio a cada irmão para esta semana. Viver o amor, a lei do amor. Amando a Deus acima de todas as coisas. Precisamos revisar nossos valores, precisamos fazer uma faxina dentro de casa, fora de casa, né? Ou seja, no nosso coração. Tirar aquilo que nos impede de amar verdadeiramente a Deus. E então, possamos ir ao encontro do nosso próximo para que ele sinta o amor que nós recebemos de Cristo. E assim voltemos no próximo domingo para que possamos louvar a Deus por estas bênçãos e trazer outras pessoas, amigos nossos, conhecidos nossos, pessoas que nós encontrarmos na rua e falar-lhes de que a nossa vida é diferente, porque Deus nos amou primeiro e agora nós podemos amar. Amém. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, preservando-nos na fé em Cristo para a vida eterna. Amém. Quando falamos em amar o nosso próximo, nós lembramos na mensagem que nós investimos na missão de Deus para que o Evangelho seja proclamado. Isto nós fazemos pelo testemunho, pelo estar ao lado daqueles que assim Deus coloca em nosso caminho, mas também investindo por meio de nossos bens na missão de Deus, quando muito se precisa de recursos financeiros para que a obra de Deus seja realizada. Portanto, nos preparamos para o nosso ofertar. O povo de Deus, absolvido dos seus pecados, liberto de toda a culpa e condenação, alimentado pela palavra, traz a Deus as suas ofertas, dizendo: ó Deus eterno, bendito sejas para sempre. Tudo o que existe no céu e na terra pertence a ti. Nada podemos te dar, pois tudo pertence a ti, nós só devolvemos o que é teu. Trazemos as nossas ofertas para com elas mantermos a pregação da tua palavra para a salvação dos perdidos. Durante o ofertar, nós cantamos o próximo hino, Buscai em Primeiro. Deus abençoe a oferta de cada ofertante.
Minha saudação a toda a família na fé reunida, os amigos convidados, que todos se sintam acolhidos, abraçados e que tudo aquilo que nós celebramos até aqui tenha sido uma grande bênção para cada um de nós individualmente, como família e também como igreja. Que esta palavra que nós ouvimos, ela possa produzir muitos frutos em nossa vida e em nosso entorno. Nós temos uma pequena agenda para esta semana. Então, na quarta-feira, às 19 horas, o coral se reúne de forma extraordinária para estudo e planejamento. Na sexta-feira, às 19 horas, eu convido a comissão de culto, o departamento de comissão de culto, para nós nos reunirmos também para estudo e planejamento. No sábado, às 14h30 horas, o departamento de recepção se reúne para estudo. No sábado, às 16 horas, o teatro estará se reunindo em seu segundo encontro para o ensaio de Natal. Eu vou fazer um pedido aos pais que têm filhos em idade, sejam crianças ou adolescentes, idade de catecismo, se programem para permanecer no Natal aqui e assim peço que vocês venham, as crianças possam estar presentes a partir do próximo sábado, às 16 horas, para o ensaio do programa de Natal. Tá? Então, quanto mais crianças, melhor. Se nós tivermos 20, 30 crianças para participar do programa de Natal, será ótimo. Por isso eu peço que os pais se programem para que a gente possa contar com as crianças para os ensaios e a apresentação. Então, sábado às 16 horas. O próximo culto, domingo de manhã às 9, todos convidados. Também os jovens se reúnem no sábado à noite às 18 horas. Eles estiveram reunidos ontem à noite. No próximo sábado, novamente, eles se reúnem às 18 horas e desde já estão todos convidados. O nosso grupo está aumentando, os jovens estão amando. É uma alegria muito grande de integração, de estudo, de comunhão, os encontros que eles estão promovendo. Tá? Então, às 18 horas, os jovens. E lá na recepção, o pessoal está lhes entregando a ficha da minha decisão. Então, peguem essa ficha, preencham naquilo que vocês querem contribuir para o trabalho do ano que vem. E no dia 21 de novembro, culto de ação de graças. Quem puder trazer naquele culto a sua decisão, traga para o altar do Senhor. Quem ainda não estiver preparado até lá, preencha e traga assim que puder. Mas se não, nós assim destinamos o culto de ação de graças para que também possamos trazer o nosso voto de consagração a Deus para o ano que vem. Então esta é a nossa agenda. Assim que vocês estiverem lá no salão tomando seu café e ainda não tiverem adquirido o seu devocionário, nós temos o Castelo Forte, 5 Minutos com Jesus à disposição, pronta entrega, e outros materiais bíblicos também à disposição para adquirir junto à livraria. Dados os avisos, nós agora queremos conversar com este nosso Deus em oração. Quem puder, se coloque em pé. Vamos falar com Deus em oração. Amoroso Pai Celestial, nosso único e verdadeiro Deus, grandioso és Tu, Senhor, no milagre da flor que desabrocha, na semente que germina, revelas Tua inegável existência, infinito poder e pleno governo sobre toda a Tua criação.
A ti rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Neste dia em que comemoramos 504 anos da Reforma, graças pelo teu servo Martinho Lutero, que mostrou ao mundo o único e verdadeiro caminho que leva ao céu, revelado nas Escrituras Sagradas. Obrigado, Pai, por tua graça. Aqui estamos novamente em teu templo, para, em comunhão com os irmãos na fé, recebermos o teu perdão, ouvir e aprender a tua santa palavra e receber o corpo e o sangue de Cristo na Santa Ceia para fortalecimento e preservação da fé verdadeira em Cristo Jesus. Que o amor de Cristo nos mova e nos impulsione para a prática do bem e do verdadeiro e puro amor a ti e ao próximo. Que em nossa vida, nesse mundo, o nosso pensar, falar e agir sejam sempre iluminados e orientados pelos maravilhosos dons do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, honestidade, humildade e domínio próprio. Querido Pai, muito mais temos para te agradecer do que para pedir. Graças pelos frutos da terra que tão maravilhosamente fazes produzir para nosso sustento e sobrevivência, pelas vestes, pela moradia, pela saúde, trabalho, emprego, amigos, transporte, comunicação e incontáveis bênçãos que todos os dias derramas sobre nossas vidas. Que o ser humano saiba usar e desfrutar todo o bem do progresso científico e tecnológico em todas as áreas da ciência e do saber, para o bem de toda a humanidade, sem causar prejuízo e destruição da natureza e do meio ambiente em que vivemos. Amado Pai, o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse que neste mundo vamos sofrer. Mas não permitas que as agruras e reveses desta vida, de sabores, tristeza, enfermidade, revolta, incompreensão e falta de amor, nos afastem de ti, mas que sejam um estímulo e orientação para buscar-te com fé e esperança, resignação e aceitação dos teus profundos desígnios e sabedoria e entendimento de que, por teu amor, tudo fazes para o nosso bem. Graças, Senhor, pelas nossas famílias. Faze nelas reinar a harmonia, a compreensão, conduzidas pelos teus santos mandamentos, livrando-as da discórdia, violência, desrespeito e falta de amor cristão. Obrigado, bondoso Deus, pelos hospitais e todos os estabelecimentos de saúde, com seus médicos, enfermeiros e todos os trabalhadores na função de aliviar a dor, curar, prevenir as enfermidades. Zela pelos enfermos. Sérgio Lanvinsky, Osmar Bittencourt, Orlando Gomes, Zuleika Fonseca e Lúcio Flores. Não permitas que a doença lhes faça fraquejar na fé, mas que te busquem com confiança e esperança de plena recuperação, conforme a tua sábia vontade. Também oramos por Gustavo Michel, que fará prova na ESA, e Gabriel e Miriam, que farão vestibular. Ilumina-os com sabedoria na realização destas provas. Poderoso Deus, levanta o teu rosto sobre o nosso país. Ilumina os nossos governantes e políticos, para que possam legislar e governar com discernimento e sabedoria para o bem de toda a nação. Por fim, Pai, dá-nos coragem, determinação de agir, falar e revelar a nossa fé ao mundo, dando testemunho do teu imenso amor em Cristo por todos nós. Em nome do Salvador Jesus, nosso Salvador, pedimos e agradecemos. Amém. Amém.
Tendo falado com nosso Deus em oração, nós passamos agora à celebração da ceia. A este que nós nos dirigimos em súplica, em louvor, ele vem a nós com seu corpo e sangue para nos dar a certeza do seu perdão e também a sua presença na vida da sua igreja, dos seus filhos. Nós iniciamos, graças te damos, ó Pai, pela santa ceia. Jesus sentou à mesa com os discípulos, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Que a paz do Senhor esteja conosco para sempre. Amém. Recebamos no pão e no vinho o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, para o perdão dos pecados e o fortalecimento da nossa fé. Para participar da ceia, precisamos reconhecer que no pão e no vinho estaremos recebendo o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Vinde, pois tudo está preparado. Durante o participar da ceia, podemos cantar os hinos que seguem.
Hoje ele te chama para
Nos coloquemos em pé. Nutridos, fortalecidos, alimentados em nossa fé, em nossa esperança, no amor de Cristo, no amor ao nosso próximo, Deus nos envia agora para o mundo, para que lá possamos amar como Deus nos amou. A boca fala do que o coração está cheio. Vão e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Irmãos, quem puder, está convidado a permanecer conosco após o culto e se dirigir até o salão para um momento de integração, de confraternização, tomando chá e um cafezinho. Nós cantamos o hino final. Podeis tomar assento. Quero ser o servo de Cristo, sim, o servo escolhido de Deus, para as novas lembrar os perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Fazem-me servo fiel ao Senhor, servo que leve a mensagem de amor, desde Cristo ao teu serviço, tudo consagro depois ao Senhor. Quero ser o servo de Cristo, para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me servo fiel ao Senhor, servo que leve a mensagem de amor, desde Cristo ao teu serviço, tudo consagro depois ao Senhor. Quero ser o servo de Cristo, sim, o servo que me desenhar, proclamando que crentes em Cristo, jubilosos no céu haverá. Faze-me servo fiel ao Senhor, servo que leve a mensagem de amor, desde Cristo ao teu serviço, tudo consagro depois ao Senhor. Para ser um servo de Cristo, é preciso ter fé no Senhor, uma vida de amor consagrada, sob as bênçãos do bom Criador. Faze-me servo fiel ao Senhor, servo que leve a mensagem de amor, desde Cristo ao teu serviço, tudo consagro depois ao Senhor. Você que me ouve pode até perguntar, achar esquisito e até gargalhar. Não sabe o porquê, não conhece a razão de Cristo minha vida guiar. Esse motivo é supra-racional, só pela fé se pode aceitar que o Filho de Deus morreu por você, por seu amor nos faz reviver. Todos por um,
isso se